Bom dia, Bom dia. bom dia, bom dia, bom dia. Tá acertando lá. Bom dia. Tá legal aí? Ajustou o som? Espero que todos estejam bem. O tema da mensagem de hoje. Quantos minutos? Quanto tempo? Não, 1 hora? Não. Porque o negócio aqui é bacana. Vou falar sobre justiça social. E falar sobre justiça social é uma coisa muito bacana, por quê? Eu sou da área das ciências humanas. Sou professor de história, sou professor de língua portuguesa e sou teólogo. Tudo ciência humana. Minha esposa é professora de geografia, ciências humanas. Tive a oportunidade, quando estava no curso de teologia, publicar um artigo chamado Teologia Negra como Elemento Antirracista. Depois vocês podem procurar lá na internet, digita meu nome lá, Fábio Teodoro, Teologia Negra, vocês vão ter acesso lá ao artigo. E nesse artigo eu venho fazendo, né, a reflexão sobre o que é uma justiça social. E aí a justiça social, ela é um tema da filosofia, ela é um tema da sociologia, e tem dois teóricos que eu gosto muito. Um chama-se Pierre Bourdieu. Todos dois são franceses. Ele é um sociólogo e ele tem um livro muito famoso que é chamado Poder Simbólico. E desse livro, ele vem trabalhando como que o ser humano, quanto indivíduo, ele participa no micro e no macro. E um outro é um filósofo, o nome dele é Michel Foucault. Ele é um descendente da linha do Nietzsche, né? Também é um filósofo francês, que ele vem trabalhando a microfísica do poder. Tudo coisas que, assim, quando você pensa, parece que é um elemento de política e tal. E, na verdade, é. Porque a justiça social, ela é, pelo incrível que pareça, as pessoas acham que é uma coisa de esquerda, mas ela é um elemento de direita. Por quê? Porque a justiça social ela é um elemento liberal. Porque o que o capitalismo prega? O capitalismo prega que todo mundo pode chegar lá. Basta você fazer o quê? Estudar, trabalhar, correr atrás, certo? Mas para você fazer isso, você tem que estar em igualdade de condições. Porque senão você não vai conseguir competir. Mesmo que eu seja melhor do que o meu concorrente, eu não vou conseguir vencê-lo. Por quê? Porque eu não tenho o mesmo grau de competição. Então, o mundo liberal, para poder fazer com que todos tivessem a mesma condição de concorrência, ele vai fazer com que o quê? Com que se gere a justiça social. Então, o primeiro tabu que eu queria quebrar aqui é porque às vezes a pessoa fala, pô, justiça social é coisa de esquerda. Não, pelo contrário. Justiça social é um elemento de direita, mas também é um elemento de esquerda. Por quê? Porque ela vai trabalhar o quê? A restauração da dignidade da pessoa humana. E o que isso tem a ver com a igreja? Aí nós vamos ter que ir para Jesus. Quero convidar você a abrir sua Bíblia. Livro de João, capítulo 5. Nós vamos falar de uma história que, para quem é da igreja, é muito conhecida, para você que não, é provável que vendo aqueles filmes da SBT lá de Páscoa, você já tenha visto essa história, que é a história do tanque de Betesda. Eu fui evangelizado pelo SBT na minha infância. E tudo. Abraão, José do Egito. Eu só não vi o do Jonas e a baleia, né? Pô, tinha que ter, né? O do Jonas, pô, ia ser maneiraço. Imagina. Tem desenho, né? Queria ver filme. Vou começar ali enquanto os irmãos vão achando aí. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que, havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo esse deitado e sabendo que estava nesse estado há muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são?
O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me meta no tanque. Mas, enquanto vou, desce outro antes de mim. Jesus respondeu-lhe: Levanta-te, toma tua cama e anda. Logo, aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Amém? Vamos orar, né? Senhor nosso Deus e Pai, que o Senhor possa falar através de mim, pois o Senhor tem compromisso com a sua palavra. Peço que o Senhor tire o homem e que o teu Espírito Santo possa falar através de mim. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu acho legal aqui, eu vou trazer 4 narrativas diferentes. Por quê? Quando a gente fala de justiça social, a gente pensa muito no governo, né? Ah, o governo tem que agir, o prefeito, o governador, o presidente e tal. E aí onde a igreja entra? E aí a gente tem uma briga, porque existem algumas pessoas que dizem que justiça social não é papel da igreja. E às vezes teólogos renomados no Brasil, principalmente os presbiterianos, que são assim as grandes referências, né? Augusto Nicodemos, Hernandes, os grandes pregadores reformados são presbiterianos. Já dentro da linha batista há uma ramificação, né? Que a batista ela é meio que assembleia, ela tem vários tipos de confissões de fé dentro do meio batista. E aí o cristão fica em crise, porque ele lê a Bíblia, era até uma coisa que tinha aqui na capela antigamente, né? Aquilo que você vê, aquilo que você lê. E aí você lê a Bíblia e você fala assim, pô, mas tem isso aqui, mas e aí como é que conversa, como é que isso dialoga? E aí, irmãos, eu queria trazer para vocês esse tema. Esse homem, ele estava sem andar há 38 anos, ou seja, um período ele andou. Senão diria que ele era de nascença, né? Mas um período ele andou. Provavelmente aconteceu um acidente, alguma coisa ocorreu, que esse homem, infelizmente, perdeu ali o movimento das pernas. E aí, gente, vamos pensar aqui lá no período da história antiga, né? Aquele homem não podia trabalhar, aquele homem não poderia se casar, aquele homem não poderia ir ao templo. Veja bem, quando a gente pensa em justiça social, a gente pensa às vezes, né? Quando eu falo a gente, aí agora é no macro. É na cesta básica, é pagar o aluguel do irmão. Só que nesse caso aqui, esse homem, ele tinha perdido totalmente a perspectiva de vida. Porque ele estava há 38 anos enfermo e durante algum período ele colocou a esperança dele do tanque. Ele falou assim, pô, vou ficar aqui, uma hora essa água vai mexer e eu vou pular. Aí existe uma questão teológica que vai dizer que, ora, esse tanque poderia ser um tanque de origem romana, né? Uma filosofia romana, onde eles acreditavam que aquela água era uma coisa pagã, e havia alguns hebreus que realmente acreditavam que via um anjo ali, mexia e pulava. Independente da linha que a gente siga, uma verdade é: aquele homem estava sem sua dignidade. Pensa bem, a maioria aqui, poxa, tem seu emprego, tem sua vida, tem suas coisas, alguns são casados, alguns têm filhos. Esse homem, ele não tinha nada disso. Nada. E o que Jesus faz? Se a gente partir do pressuposto que Jesus começa seu ministério com 30, e aqui ele está provavelmente entre 30 e 33, quando esse homem se machucou, Jesus ainda estava em glória com Deus. Muito provável, na sua não apenas onisciência, mas ele estava no céu enquanto aquilo ocorria, ouviu as orações daquele homem. Do pai, talvez, da mãe, dos irmãos, pedindo, Senhor, que não aconteça nada. Vamos imaginar, né? Igual acontece com a gente. Às vezes uma criança cai, você, meu Deus, que não aconteça nada, leva para o hospital, mas você vai orando, Senhor, que não aconteça nada. E Jesus, ele vai, os apóstolos não entendem muita coisa, ele chega ali e conversa com o homem. E quando ele pergunta para o homem, o que o homem faz, gente? Ele vai fazer o que todos nós fazemos, que é contar história. Aí tem um cara polêmico da internet que é o Pablo Marçal, não sei se vocês conhecem. E o Pablo Marçal, ele é conhecido por cortar algumas perguntas, né? Ele fala assim, me pergunta, não, vai pro como, vai pro... Já viu? Eu acho maneiraço o jeito dele, é muito engraçado. Vai pro como, vai pro como.
Só que Jesus é mais elegante, né? Então Jesus deixou, não, filho, você quer ser curado? Levanta. E aí, quando Jesus cura aquele homem, ele não está simplesmente fazendo aquele homem voltar a andar. Ele está devolvendo àquele homem o direito de tentar entrar no mercado de trabalho. Ele está devolvendo àquele homem o direito de ter uma namorada e vir a ter um casamento. O direito de voltar a servir a Deus no templo, fazer seus sacrifícios. Então, quando Jesus cura aquele homem, ele não está simplesmente colocando o homem para andar, mas ele está restaurando toda uma conjuntura social que aquele homem havia perdido. E aí Jesus, ele tem essa perspectiva de sempre olhar para o ser humano. Jesus, ele é coletivo na sua salvação. Mas nas suas ações, as principais ações de Jesus, elas são individualizadas. As principais. Quando João está para morrer, o primo dele, o Batista, ele chega e fala assim, cara, vai lá e vê se é isso mesmo. Aí vai o discípulo dele e fala assim, o senhor é o senhor mesmo? Aí fala assim, ó, vai lá e fala pro João, ó, os coxos andam, os cegos vêm, os leprosos são purificados, e aos pobres é pregado o reino de Deus. Então você vê que a referência de Jesus está em resgatar o ser humano. Por quê, irmão? Porque Jesus não gosta do rico? Não, é porque o rico tem acesso às coisas. Ou não? O rico precisa orar por saúde? Não, ele está com uma dor, ele vai lá, liga para o doutor fulano, porque o rico conhece o doutor fulano. Ele está com um problema financeiro, ele liga lá para o gerente do banco dele, ele liga para o coach, ele liga para o consultor. O rico não tem problema de moradia. Então não quer dizer que Jesus não estivesse ali para os ricos, mas é que os ricos não precisam de ajuda. É por isso que para o rico é difícil entrar no reino de Deus. Ele não tem necessidade. Mano. Mas se você parar para pensar, não é verdade? O rico ele tem acesso a tudo. Ele precisa comer, ele tem acesso aos melhores restaurantes. Quem precisa de Deus na realidade é o pobre. Por quê? Porque a única esperança do pobre é Deus. É por isso que você vai nas periferias e as igrejas evangélicas crescem muito, principalmente as pentecostais. Por quê? Porque tem aquela questão de Deus vai fazer, Deus vai te entregar, porque é a esperança do pobre. Porque o pobre está esperando uma consulta há 6 meses. Está com o encaminhamento do filho há 2 anos. Eu tenho um aluno que está esperando 2 anos para ir no neuropediatra. Aí você fala para mim, uma pessoa rica passa por isso? Não passa. Gente, nem precisa ser rico. Minha filha não passa por isso. Então, assim, essa necessidade Jesus reconhecia. E como eu disse, não é selecionando pessoas, mas é que o pobre ele realmente precisa de mais desse olhar, né? E aí eu quero passar agora para um outro texto com os irmãos. Eu quero voltar um capítulo só, quem puder aí. João 4. Vai contar a história da mulher samaritana. O Austin até falou aqui no pré-culto. E ela já estava no sermão há um tempo. Passo a ler. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João Batista, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi para a Galiléia. E era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicá, junto da herdade de Jacó, tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Pois, cansado do caminho, assentou-se junto à fonte. Isso era quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana.
porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos até aí. Olha que legal essa reflexão. A gente viveu uma polarização política no Brasil enorme, onde se dividiram famílias, se dividiram igrejas, porque um tinha um posicionamento político e o outro tinha outro. E olha que legal que Jesus vai fazer. Os judeus e os samaritanos, eles não se davam. Mas isso não foi tabu para Jesus olhar para o próximo. Então, olha só que legal, gente. Você não precisa concordar com tudo que o seu irmão faz para você ser irmão em Cristo com ele. Aqui Jesus está mostrando que as diferenças que nós temos, elas não impedem de que nós possamos comungar do mesmo Deus, de estarmos juntos na casa do Senhor. Sendo um petista ou outro bolsonarista, não importa. Porque Jesus não olhou para isso. Jesus, ele olhou para quem? Para o ser humano que estava ali. Porque Jesus sempre olhou para o coração do ser humano. E aquela mulher, gente, ela estava indo buscar ali, naquele horário, para que ela não se encontrasse com outras mulheres. Sabe por quê? Porque aquela mulher tinha perdido a sua dignidade. Se hoje, que é hoje, as mulheres já sofrem tudo o que sofrem, vocês imaginam há 2000 anos atrás. Imaginam há 2000 anos atrás, como que era a vida de uma mulher. Aí uma mulher que, eu não sei se o primeiro marido morreu ou se separou, se o segundo marido morreu ou separou. Eu sei que aquela mulher teve um monte de marido. Provavelmente devia ser uma mulher muito bonita, né? Para ela poder ter casado com um monte de homem e ter no histórico que tinha, ou uma pessoa muito legal, uma pessoa muito do bem. Ela era alguém que contagiava, senão ela não teria casado com esse monte de homens. Convenhamos, né? Ela tinha algum atrativo nela. E aí Jesus começa a conversar com ela, e aí ela entende que Jesus é profeta. Olha que legal. E aí ela chega e pergunta para Jesus, aonde que a gente deve adorar? Aqui ou acolá? E isso me mostra uma coisa. Você vê que aquela mulher, mesmo tendo todos os problemas que ela não tinha perdido a fé em Deus. Porque às vezes a gente tem mania de julgar a fé das pessoas. A gente acha que porque a gente está na igreja, a gente tem mais fé que o fulano que não está. E você percebe que naquela mulher havia uma crise. Talvez até espiritual, de achar, poxa, será que a minha vida está tão desgraçada porque eu não estou servindo a Deus da maneira correta? Será que eu não estou fazendo o jejum certo? Será que eu não estou fazendo o propósito certo? Talvez ela estivesse nessa crise. E Jesus vai lá e resolve a crise dela. Ele diz para ela o seguinte, versículo 23, ó. Mas vem a hora e agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Olha como é que Jesus muda a dinâmica do processo. Antes era o homem buscando Deus para adoração. Agora é Deus buscando o homem para se relacionar com ele. Aqui Jesus meio que está trabalhando lei e graça. Jesus está mostrando para ela, olha só, agora não tem mais o local da adoração. É claro que, gente, existe o local da adoração. Jesus estava dizendo ali no sentido figurado. Você vem para a igreja, você ora com os irmãos, você está com os irmãos. Mas o que Jesus quis dizer ali para ela? É que a igreja agora não é o fundamental, ele não é o sine qua non. Quer dizer o quê? Quer dizer que lá no seu quarto, lá no seu coração, quando você adora a Deus, Deus te visita. Por quê? Porque Deus está procurando esses verdadeiros adoradores. E aí, irmãos, Jesus ele vai resgatar a dignidade dessa mulher. Sem mudar, olha que interessante, sem mudar a realidade dela. Do homem, ele muda a realidade. O cara não andava, passa a andar. Ela não. Jesus deixa ela da maneira que ela tá e a cura. Mas não a cura no corpo. Jesus a cura na alma. Aquela mulher, ela sai dali e ela começa a pregar em Samaria. E ela começa a falar para as pessoas, olha, o Messias chegou. Porque, às vezes, a igreja evangélica ela perde a referência das questões judaicas. Para o judeu de hoje e para o judeu de 2000 anos atrás é a mesma coisa. Toda geração aguarda o Messias. Os samaritanos não eram judeus, mas eram descendentes de Abraão.
Então, será que agora? Será que agora? É igual a gente com o presidente toda eleição. Será que agora? Será que agora vai? Será que agora vai? E eles tinham essa expectativa. E aí, de repente, chega alguém que diz, ó, chegou o Messias. E aquela mulher começa a falar, e olha que interessante. Uma mulher que antigamente não tinha credibilidade, que tinha que buscar água no poço, fora do horário onde as outras pessoas iam, ela passa a ter credibilidade. Jesus mudou a alma daquela mulher de tal maneira que a leitura que as pessoas faziam, essa mulher está diferente. O testemunho que ela está dando é verdadeiro. O Espírito Santo ele passa a habitar naquela mulher de tal maneira, porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, aquela mulher, naquela perspectiva, ela cheia do Espírito Santo, na mesma condição que ela estava, continuou mulher de 5 maridos, o outro não era marido dela, não mudou nada. Jesus não foi lá, agora você vai casar, depois que você casou, você vai começar a pregar o evangelho. Não, do jeito que ela estava. Jesus curou o coração dela, encheu ela do Espírito Santo e enviou ela como missionária. E ela, da maneira com que ela estava, por isso eu já preguei isso aqui uma vez. A gente não pode dar desculpa da maneira como nós estamos para servir a Deus. Porque do jeito que você está hoje, Deus te usa. Porque Deus não precisa de nada, irmãos. Ele é suficiente em si mesmo. Então, quando Deus ele te usa em misericórdia. Ele não te usa porque você é bom. Não te usa porque você lê muito. Ou porque você é mais bonitinho ou porque fala bem. Ele te usa porque ele te ama. Mas ele não só te ama, ele também ama os terceiros, que nós chamamos de próximo. E ele quer te usar para que você seja uma bênção na vida das pessoas. Então, quando você lá pecou, errou, fez alguma coisa que você acredita que não agrada a Deus, e você de repente para de trabalhar para Deus, quem ganha com isso é o diabo. Por quê? Você feriu um soldado inimigo. E numa guerra, quando você fere um soldado inimigo, você elimina 2 ou 3. Porque você vai precisar de uma equipe para carregar esse soldado ferido. Porque nós que somos militares não deixamos ninguém para trás, né, André? A gente não deixa ninguém para trás. Então, você machucou um, machucou no mínimo 2. Porque mais um vai carregar aquele cara. A gente não deixa ninguém para trás. Então, olha que interessante. Quando você está em crise de fé, está com problema, e você deixa de servir a Deus ou deixa de fazer as coisas para Deus, quem ganha é o inferno. Porque eles estão numa luta. Eles já perderam um jogo. Porque Jesus já foi crucificado, já ressuscitou, o inferno já perdeu o jogo. Eles estão querendo só diminuir a goleada. E quando ele nos fere e faz com que nós deixamos de trabalhar para Deus, ele está diminuindo a goleada. Né? Nós somos brasileiros, nós temos o trauma do 7-1. Ele vai fazer o 7-2, o 7-3, o 7-4. Ele só quer diminuir a goleada. O jogo ele já perdeu. Não é verdade? Então, olha só que interessante. Jesus, ele primeiro restaura o corpo daquele homem e restaura a dignidade desse homem. Jesus aqui está fazendo uma justiça social, está devolvendo aquele cara para a sociedade para ter condição de concorrer com todos os seus pares ali da sua idade, etc. Essa mulher é a mesma coisa, é uma mulher que estava perdida e Jesus devolve a dignidade para essa mulher. E agora a gente vai para um terceiro texto, que é o centurião de Cafarnaum. A gente vai para Mateus 8, 5-13. Passo a ler. E então Jesus, em Cafarnaum, chegou junto dele o centurião rogando-lhe. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, meu criado já em casa, paralítico e violentamente atormentado. Espera aí que eu estou lendo errado. Não, eu li certo minha tradução, que é estranha. O meu criado jaz em
casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus disse-lhe: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse-lhe: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados à minha ordem. E digo a este: vá, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faze isso, e ele o faz. Versículo 10. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, e disse-lhe aos que seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Olha que forte esse texto. Mais uma vez, irmãos, a gente vai ver aqui Jesus, ele não olhando para as pessoas como a sociedade as olham. Por quê? Eu não sei se vocês lembram, mas Mateus, ele era publicano. Assim como outro personagem bíblico chamado Zaqueu. O que era um publicano? O publicano era um cara judeu que cobrava impostos para Roma. Até aí eu acho que todo mundo, pelo menos que é da igreja, sabe. Se você não é da igreja, está sabendo agora. Publicano era um cara. Por quê? Para Roma era muito pesado ela cobrar o imposto. Então ela delegava para alguém daquela pátria fazer isso, para que ficasse menos pesado aquele jugo para ela. E aí você veja bem, se o publicano, que é o publicano, era rejeitado, era excomungado na sua sociedade, você imagina o seu algoz, que é o próprio Império Romano. Porque o Império Romano era o opressor de Israel. A ideia de vir o Messias era para vencer o Império Romano. Porque a perspectiva que nós temos de Messias hoje é o Messias salvador da alma, mas que eles tinham no passado era o Messias militar. Né? O Messias que viria, e aí chega um cara lá que é o opressor. E o opressor chega para Jesus e diz: Tô com meu servo doente. Me ajuda. Aqui eu acredito que todo mundo tem emprego. E no nosso emprego a gente acaba fazendo amizade. E tem aquelas pessoas no emprego que são amigos, que é quase irmão, que você leva para sua casa, come contigo. Né? A gente tem aquelas pessoas no trabalho que são muito parceiras. E muito provavelmente esse servo era um amigo muito grande do centurião. Era aquela pessoa que o centurião gostava de bater papo, de rir, de contar piada. Aquela pessoa próxima e de repente o centurião vê aquela pessoa ficando doente. E aí ele descobre: Jesus está vindo. E ele sai para ter com Jesus. E olha que interessante. Jesus podia dizer: você não. Não é verdade? Mas Jesus, ele nunca olhou para essas coisas, irmãos. Jesus, ele sempre olhou para o coração. E isso nos mostra que nós, enquanto cidadãos do reino, a gente não pode olhar para as diferenças que nós temos com as pessoas. Às vezes a pessoa fala assim: eu não vou dar não porque vai gastar com pinga. Não vou dar não por causa disso. A gente fica julgando as pessoas para poder fazer o bem a elas. A gente dificilmente olha para o ser humano que está ali dentro. Muito provavelmente, se viesse um morador de rua aqui, sentasse aqui, ele seria mal cheiroso, ele incomodaria a todos nós. Sem nenhum tipo de hipocrisia. Incomodaria. Cara mal cheiroso, todo mundo aqui, né? Se não tomou banho, se arrumou, passou um perfuminho. Tá todo mundo aqui cheiroso. Aí chega aqui um cara mal vestido, mal cheiroso, se incomoda. Mas e a gente olha pro ser humano que tá ali? É difícil, irmão. Se sentar perto de mulher, então, aí que nego fica doido. Aí já vai irmãozinho igual o Léo, assim, que já é mais parrudinho, já chega ali, já senta do lado, tipo: meu irmão, ó, você pode ficar aí, mas segura a onda. É porque a gente é assim. É o tipo de sociedade que a gente vive. E Jesus aqui, ele mostra pra gente que nós temos que mudar o nosso olhar. E, gente, isso não é fácil. Porque se fosse fácil, todo mundo faria. Não é fácil. Só que o evangelho, ninguém falou que ia ser fácil. Ninguém falou que ia ser fácil. Jesus só disse que o fardo é leve. Que é leve mesmo. Mas não quer dizer que porque é leve é fácil. Por exemplo,
A gente pode ter uma abertura pequena e pegarmos uma mesa leve e não conseguimos passar pelaquela abertura. Por quê? Porque é difícil. Não é o peso da mesa que atrapalha, mas é o local que nós vamos passar. Passei por isso na escola esses dias. Vamos trocar a mesa de lugar, nós também vamos arrumar uma correria, tira armário daqui, tira armário de lá, para gerar o spa. A mesa era leve, mas era difícil. Então, irmãos, Jesus aqui, ele está nos apontando o seguinte: eu não discrimino ninguém. Ele não discriminou a mulher samaritana, ele não discriminou o centurião, e por fim, a gente vai encerrando para a parte 4, que é Jesus e o imposto. Vamos para Mateus 22, do 15 ao 22. Mateus 22, 15 a 22. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam na alguma palavra, e enviaram seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que é verdadeiro e ensina o caminho de Deus segundo a verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Olha só que interessante, até os opositores de Jesus viam que Jesus não olhava a aparência. Diz-no, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? E Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse-lhes: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tribuno. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele disse: De quem é esta esfinge e essa inscrição? Dizem-lhe eles: De César. Então ele lhe diz: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus, irmãos, ele não anulou a nossa cidadania. Por exemplo, vou voltar de novo à nossa crise política. Você pode não concordar com as decisões do político A, do político B, dos magistrados A, dos magistrados B. Você pode não concordar, mas você tem que respeitar. Posso não concordar, mas eu tenho que respeitar. Jesus aqui está dizendo o seguinte: você tem que dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então nós, enquanto cidadãos do reino, na busca da justiça social, nós temos ferramentas democráticas para fazer aquilo que a gente quer. Por exemplo, se a gente quiser hoje fazer uma passeata, que a gente faz. E isso é legítimo. Para qualquer motivo. Fazer uma passeata contra o aborto, fazer uma passeata contra a legalização de drogas. É lícito você fazer. Porém, irmãos, a gente tem que aprender a viver com o contraditório. Sabe por quê? Porque Jesus vivia no contraditório. Jesus ele não vivia segundo apenas as leis do Velho Testamento. Jesus também vivia segundo as leis romanas. Roma dava liberdade para que as pessoas continuassem tendo sua religião, tendo seu modelo de política, mas Roma não negociava seus valores. Jesus, concordando ou não, ele tinha que viver naquele modelo. E nós também, irmão. Se está lá o presidente A, se está o presidente B, se é o ministro supremo A, se é o ministro supremo P, não importa. O nosso papel é cumprir com aquilo que a Bíblia nos mostra. Jesus fez o quê? Dai a César o que é de César. E às vezes a gente perde muito tempo, irmão, porque isso gasta energia. Discutindo política, discutindo isso, discutindo aquilo. E às vezes o nosso irmão que está do nosso lado está com a alma ferida, está doente, está precisando de nós e a gente não tem energia para poder ajudar essa pessoa. A gente tem a coragem de botar a cara de um presidente, de um vereador, de um prefeito no nosso carro.
e fazer campanha, mas não consegue levar a palavra de Deus para o colega do trabalho. Tô mentindo? Agora vocês vão ver, ó, vai começar agora o período eleitoral, você vai ver um monte de carro aí, ó. Vote no fulano, 50, 110, 30, 92, vai ter lá, ó. Não é verdade? Aí o cara consegue fazer ali a campanha política, mas ele não consegue falar de Jesus para a pessoa que está no trabalho dela. Não consegue visitar o vizinho que está no hospital. Eu vejo, irmãos, que o papel da justiça social enquanto evangelho é o papel de olhar para o ser humano. Eu acho que a gente tem que focar o nosso olhar da justiça social, porque a Bíblia não se fala só de justiça social, nós temos vários temas, família e tal, né? A Bíblia ela é repleta de temas, mas enquanto a esse tema específico, vamos dizer assim, esse nicho, que a gente olhe para o nosso colega do lado. Porque às vezes a gente não sabe. Eu tinha um aluno que ele ria, ele brincava. Pô, quando a gente foi saber, o moleque estava passando necessidade em casa. Você olhando para ele ia limpo para a escola, banho tomado e tal, aí você não sabia, estava passando necessidade. Olha só. Aí os próprios colegas foram lá, fizeram uma vaquinha, professor que podia participar e tal. Porque às vezes a gente não sabe, às vezes a pessoa que está do nosso lado ali, ó, com a gente todo dia, está necessitado de um recurso do Senhor, e você pode ser o recurso do Senhor para essa pessoa. Você pode ser o recurso do Senhor. Você pode ser a mão de Jesus. Você pode ser o ombro de Jesus. Porque às vezes, gente, tem pessoa que só quer conversar. E às vezes a pessoa não quer nem sua opinião. Ela só quer desabafar. Porque a gente tem essa mania também, né? A pessoa começa a te contar uma história, você vai dando opinião pra pessoa, dando conselho. Às vezes a pessoa não quer conselho, cara, só quer um ombro amigo. Só. E a gente quer dar conselho. É ou não é verdade? A pessoa começa a contar um negócio, pô, mas isso aí, ó, mas isso aí, mas isso aí, mas isso aí. Não, cara, só quero te contar. Tá difícil. Meu casamento, eu tô com problema. Tô com problema com meu filho. Tô com problema com isso, tô com problema com aquilo. Às vezes a pessoa só quer alguém para desabafar. E eu vou falar uma coisa para vocês. Tá difícil ter alguém para desabafar. Não sei quanto a vocês, mas eu tenho poucas pessoas que eu possa abrir meu coração. Poucas. Tem pessoas que não desabafam dentro da própria igreja, por quê? Porque vai virar fofoca. Ah, se eu contar pra irmãzinha tal que eu tô passando, meu filho, todo mundo da igreja vai ficar sabendo. Mas não é verdade? Então, assim, a gente precisa, irmãos, desenvolver essa sensibilidade humana de Cristo. Porque aqui não é apenas um Jesus Deus revelado, divino, mas aqui é um Jesus humano, que consegue olhar para um outro ser humano com humanidade. Porque o que aconteceu? Nós perdemos a nossa humanidade. Falo por mim. Eu entro numa escola às 7 horas da manhã, saio 9h30 da noite. Eu entro numa escola às 7h30 da manhã, saio 9h30 da noite. Às vezes eu não consigo ver as necessidades da minha filha. Não sei se ela fez um dever de casa, se ela não fez. Ainda bem que eu sou bem casado, senão eu ficava com o dever atrasado. Passar vergonha, né? Casa de ferreiro, espelho de pau. O bilhete da agenda, o dinheirinho da cantina, o dinheirinho da rifa, passa batido. Por quê? A gente tá na corrida dos ratos, ó. Eu tenho que arrumar o dinheiro, que eu tenho que arrumar o carro, que eu tenho que comprar um pneu, que eu tenho que fazer não sei o quê, que eu tenho que fazer isso aqui lá, que eu tenho... A gente vive nesse furacão maluco. O tempo todo querendo ter coisas e esquecemos de ser humano. De chegar e ouvir a mãe. Gente, porque não sei quem tem a mãe viva, ouvir mãe é complicado, cara. Que mãe fala igual pobre na chuva. Ela quer te passar o relatório de tudo da última vez que você viu. Vamos supor, você viu ela no dia 5. Você contar no dia 10, ela quer te contar do dia 5 ao dia 10. Calma, mãe, peraí, calma. Deixa eu digerir aqui. E o pior, quando eu vou embora, minha mãe ainda inventa mais coisas. Não, pera, ainda faltou te contar um negócio aqui ainda. E tal.
E às vezes a gente deixa, sabe? Eu falo por mim, porque eu entendo que a Bíblia ela não é para pessoas perfeitas. E eu não preciso ser perfeito para estar pregando aqui, porque a palavra não é minha, a palavra é de Deus. Não sou eu que tenho que ter compromisso com a palavra, quem tem compromisso com a palavra é Deus. É Ele que zela por ela. É Deus que vai cuidar para que ela seja cumprida, não sou eu. Então, assim, às vezes as pessoas têm dúvida. Ai, mas como é que eu vou pregar sobre tal tema? Cara, você não vai falar de você. Qualquer tema que você me dá aqui, eu prego, quer falar sobre solteiro. Eu sou casado, eu falo. Sabe por quê? Porque eu não vou falar de mim. Porque a partir do momento que eu falo de mim, eu tenho que ter compromisso com aquilo. Mas quando eu falo sobre Jesus, acabou aqui, eu fecho, cada um com sua vida. Porque eu não tenho responsabilidade. Agora, se eu falo assim, irmão, tô vendo aqui que Deus vai te dar não sei o quê, depois eu tenho que ficar orando para Deus dar mesmo. Não é verdade? Ou dou a revelação, agora tem que esperar. Por quê? O irmão ouviu da minha boca. Agora, quando é daqui não tem conversa. É o cumpra-se. E pronto. Só que o cumpra-se de Cristo, irmãos, ele é muito complicado. Por quê? Porque o cumpra-se de Cristo nem sempre é aquilo que a gente quer fazer, né? E eu acho que a melhor revelação, e aí eu vou encerrar, da humanidade é o profeta Jonas. As crianças provavelmente devem conhecer o profeta Jonas. O profeta Jonas é aquele que é engolido por um peixe. Aí, se você não sabe, eu vou te explicar. Jonas era um homem de Deus, e Deus fala para ele assim: ó, vai lá em Nínive, fala para a galera lá que eu vou matar todo mundo, vou passar geral. O pecado deles chegou em mim aqui de tal maneira que eu vou aniquilar aquela nação, tipo o que eu fiz com Sodoma e Gomorra. E aí Jonas, por qualquer motivo particular, porque eu também não vou gastar tempo com isso, que não é o tema da mensagem, decide não ir. E aí Jonas, por que ele decide não ir? Porque, pô, eu não gosto daquela galera, por que eu vou lá falar com eles? Não, mano, que morra. Tipo assim, né? Que a profecia se cumpra. A ideia de Jonas era mais ou menos essa. E aí Jonas pega um barco para fugir. Só que aí começa a vir uma tempestade. E nessa tempestade, os caras entendem o seguinte: isso aí é ira dos deuses. E aí chega, Jonas fala: é o meu Deus. Aí os caras pegam e jogam Jonas no mar. Aí cessa a tempestade. Aí Deus pega, manda um peixe grande lá, engole o Jonas. Aí ele fica lá na boca do peixe, joga ele lá em Nínive e manda ele pregar para Nínive. Só que quando Jonas prega para Nínive, representa muito o evangelho, né? Jonas, ele representa o evangelho. O povo de Nínive se arrepende. E eles oram, e eles jejuam, e quando o povo se arrepende, o que Deus faz? Deus perdoa o povo. Então, irmãos, essa pegada de Jonas e o evangelho é muito legal, porque representa como que funciona a gente e o mundo que a gente vive. Nós somos o evangelho de Cristo. Somos uma carta para as pessoas lerem. E mesmo que a gente vá sem querer, a palavra não é nossa, ela é de Deus, ela vai frutificar. Porque Jonas não pregou com gosto, pregou a contragosto. Mas isso não impediu Deus de operar o milagre da salvação daquela nação. Da mesma maneira que quando você abrir a sua boca lá no seu trabalho, abrir a sua boca lá na sua escola, abrir a sua boca lá na sua família, mesmo que a contragosto, Deus ele é capaz de salvar o seu colega de trabalho, Deus ele é capaz de salvar o seu amigo da faculdade, Deus é capaz de salvar aquele familiar seu que ninguém acredita que seria salvo, porque a palavra, como eu disse, ela não é sua. Quando você prega o evangelho, ele é a palavra de Deus. E a Bíblia diz que vem o Espírito Santo e convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Vamos orar? Quem que puder ficar de pé? Só para acordar, tá, gente?
Senhor nosso Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, a Ti oramos pedindo que o Senhor possa nos tornar mais humanos como Seu Filho foi. Que a humanidade de Cristo ela venha habitar em nós de tal maneira que a gente possa olhar o próximo apenas como outro ser humano. Não como uma pessoa A, como uma pessoa B, como uma pessoa C, mas um outro ser humano. Ajude-nos, ó Deus, a abrirmos a nossa boca para que as pessoas, ó Pai amado, venham ouvir o Evangelho de Cristo, venham ser curadas no seu corpo, na sua alma e venham alcançar o arrependimento para a salvação da sua alma. Nos use, ó Deus, para restaurar um mundo em crise, um mundo inundado pelo pecado, um mundo perdido. Que nós sejamos, ó Pai amado, uma mensagem de Cristo em qualquer lugar que a gente passe. É o que eu te peço, em o nome do seu Filho Jesus. Amém. Amém.